Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador e geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar da teoria dos sistemas na administração. Mas é importante a gente dizer que a teoria dos sistemas ela não surgiu na administração. Existe uma teoria geral dos sistemas que influencia praticamente todas as ciências, a TSGS, que surgiu na biologia a partir dos estudos do austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. Então surgiu a chamada teoria dos sistemas, de forma mais simples. Então o conceito de sistema é o conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Os tipos de sistemas. Você tem os sistemas fechados e abertos. É muito comum a gente estudar isso no ensino médio lá na química. O sistema aberto e o sistema fechado, que tem troca. O sistema fechado ele não tem troca de matéria e energia com o meio que o circunda. O sistema aberto, por outro lado, ele tem. Então, no sistema fechado, você tem um sistema não orgânico. Na administração, a abordagem clássica ela tinha essa ideia da empresa, olha, como um sistema fechado e não orgânico. As coisas eram muito mecânicas e você pouco estudava o ambiente externo da organização. O foco era no produzir mais no ambiente interno da organização. Você pode ter um sistema fechado orgânico, um sistema aberto não orgânico e um sistema aberto orgânico. A abordagem sistêmica da administração ela vai estar nesse outro polo aqui, olha. Ela vai entender a organização, a empresa, o órgão público, seja lá qual tipo for de organização, como um sistema orgânico, como um sistema vivo. Daí é importante, antes da gente entrar nas questões de administração, a gente falar um pouco do que é um sistema vivo, quais são as características desses sistemas abertos orgânicos. Primeiramente, possuem um limite físico estabelecido, um limite material estabelecido. Então, a célula é o exemplo mais clássico de organismo vivo, é a unidade do sistema vivo. Você tem várias aqui organelas na célula, núcleo, citoplasma, orgânulo, entre outras coisas, mas ela tem uma membrana que circunda e você consegue diferenciar a célula do que está ao seu redor. Um vírus, para essa abordagem do sistema aberto orgânico, eles não são seres vivos. É claro que a discussão se o vírus é ou não um ser vivo é uma discussão muito forte na biologia e, quem sabe, até filosófico, mas para a teoria dos sistemas, que eu estou me baseando no livro do Frijo Capra, que é a Teia da Vida, ele vai dizer que não, os vírus não são seres vivos, pois eles não têm um limite físico bem estabelecido. Na verdade, o vírus ele precisa entrar numa célula para ele ganhar status, podemos dizer assim, de ser vivo. Os organismos vivos eles também apresentam um metabolismo interno, resultante do fluxo contínuo de matéria e energia. Então, o sistema vivo ele sempre é formado de input, que é a entrada de energia e matéria, você tem os processos de transformação, e o output, que é a saída de matéria e energia. E você tem a realimentação, e a ideia é que esse sistema aqui, que recebe entradas e saídas, e fornece saídas, melhor dizendo, ele vai crescendo de alguma forma, seja na sua nível de energia, a sua biomassa, entre outras coisas. Então vai se realimentando. Esse processo de absorção, porque nem tudo que entra sai, uma parte é utilizada para o próprio crescimento do sistema. Isso que faz, por exemplo, o desenvolvimento aqui do sapo, né, ou de qualquer ser vivo, né, até a sua fase adulta, de girino até a sua fase adulta. É essa entrada de matéria e energia que faz o organismo vivo crescer. Isso é chamado de metabolismo. Então ele faz os organismos vivos aumentarem literalmente em termos de tamanho e complexidade também ao longo do tempo. Ele contraria a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica ela diz que o sistema ele sempre vai buscar o menor nível de energia. Então, aqui não, o organismo vivo ele vai se desenvolvendo buscando sempre um nível maior de energia
principalmente até atingir a fase adulta, melhor dizendo. Então, os sistemas vivos eles vão ao encontro, ao encontro da, ao encontro de encontro. Parou a dúvida. Eles se movem no sentido contrário à segunda lei da termodinâmica. Por essa ideia aqui de metabolismo, os robôs não seriam considerados seres vivos, porque eles não têm metabolismo próprio. Eles não fazem esse processo de usar a matéria e energia para se desenvolver. Eles são desenvolvidos pelo homem, mas, pelo menos até onde eu sei, me perdoe se eu possa desconhecer de robótica, não sou especialista no tema, mas o robô ele não tem metabolismo. Os sistemas vivos são compostos de subsistemas, ao mesmo tempo que são subsistemas de um sistema maior. Ficou confuso, mas vamos dar uma olhada, prestar atenção aqui nessa imagem, tá bom? Esse losango aqui maior, ele é um sistema, e dentro deles tem outros sistemas, e aí, que são subsistemas desse maior. E aí você tem esse losango aqui em verde, e dentro dele você tem subsistemas. Então ele pertence a um sistema maior e ele tem subsistemas menores. Se a gente pensar nos organismos vivos, é exatamente isso que acontece. Você tem a célula, aqui os tecidos, os órgãos, o organismo propriamente dito, a população, aqui várias girafas formam uma população, uma comunidade, que são várias espécies, até o planeta inteiro, que de acordo com algumas teorias, seria um sistema vivo. A hipótese de Gaia, isso existe também na ecologia. Então, a ideia é que o todo é maior do que a soma das partes. Isso é uma das máximas da teoria dos sistemas. Então, você não só soma as partes, mas também existe a interação entre elas. Está vendo esses traços laranja? São as interações entre as partes, inclusive os que estão fora do sistema. Isso vai determinar o que é um sistema, não é a simples soma desses elementos. Muito mais importante é a forma como eles interrelacionam. Então, sistemas abertos interagem com outros subsistemas e, como falei, as interações são mais importantes do que o próprio sistema. Então, o metabolismo resultou no aumento da complexidade do macrosistema vida, a chamada hipótese de Gaia. Deixa eu postar para cá. Isso, que seria a Terra toda como um grande sistema, a Mãe Terra, como aqui está personificado. E foi a partir desse metabolismo da Mãe Terra, olhando numa visão mais macro, que a própria biodiversidade entre todas as espécies evoluiu ao longo do tempo geológico aqui. Os primeiros organismos, lá em 4 bilhões de anos atrás, 3,5, 4 bilhões de anos atrás, eram organismos mais simples, unicelulares, procariontes. E aqui a gente foi evoluindo e se tornando organismos, espécies mais complexas, maiores também, em termos de tamanho. Então, até chegar no homem, a espécie hoje considerada dominante. Mas aí você passou aí por várias espécies e foi esse metabolismo do sistema Terra como um todo que fez com que a biomassa ela aumentasse ao longo do tempo geológico. As interações determinam o mecanismo de feedback positivos, a retroalimentação, e feedback negativo, tampão. Isso existe nos sistemas vivos abertos. Então você tem aqui dois componentes de um sistema que eles se relacionam formando uma retroalimentação. É o que se pensa hoje para o CO2 e temperatura. Quando você aumenta o CO2, os gases de efeito estufa de forma geral, você eleva a temperatura. Por outro lado, quando você eleva a temperatura, você também aumenta os níveis de CO2 e isso se torna um ciclo vicioso. Então, seria o efeito retroalimentação. Quando é que isso vai parar? Quando tiver algum efeito contrário, tampão. Exemplo, a temperatura e o suor dos mamíferos. Quando a temperatura está alta, a gente sua mais. Por quê? Para manter o calor interno do corpo. Então, essa é a função do suor, né? Manter aí a estabilidade térmica do corpo. Claro, a gente está colocando aqui duas variáveis, mas os sistemas eles são muito mais complexos, eles são formados de várias variáveis. Ficou até redundante, mas você pode ter aqui uma relação de realimentação, mas tamponada por uma outra variável, né? Então você
pode ter A, B, C, D, que vai ter sinais positivos ou negativos. Então é muito importante a gente entender as relações de retroalimentação e de tampão que existem no sistema. 5. Os sistemas se desenvolvem através de equilíbrio homeostático. Não é qualquer tipo de equilíbrio, é um equilíbrio homeostático. Um equilíbrio constante seria algo do tipo, imagina que você tem um limite superior e o limite inferior a que o sistema está submetido. Por exemplo, a temperatura do planeta ou do ambiente onde um organismo vive. Então, o organismo ele não vai se manter sempre na mesma temperatura. Ele vai variar aqui, dentro de um limite de temperatura. Se ele ultrapassar esse limite, aí acontece o desequilíbrio. Pode ser a morte de um organismo, de uma espécie, se alcançar se superar esse limite aqui. Tá bom? Então, o sistema vivo ele se desenvolve de forma homeostática dentro de um limite, de forma dinâmica. Como equilíbrio homeostático é a mesma coisa que equilíbrio dinâmico, tá bom? E aí a gente vai começar a pensar nisso na forma de empresa. Por exemplo, uma empresa ela vai conseguir sobreviver a uma crise? Depende da intensidade da crise. Então ela vai ter um equilíbrio dinâmico. Pode vir ela vai tentar se adaptar, mas pode chegar um tempo que não tem mais jeito e ela vai superar o limite de sobrevivência e vai falir. Então, vamos passar agora a falar das empresas propriamente ditas. Teoria dos sistemas em administração. Você tem a ideia agora que a organização ela é um sistema. E ela está dentro de um sistema maior, que engloba questões ecológicas, legais, tecnológicas, culturais, políticas, demográficas, econômicas e sociais. Esse é o ambiente externo. E a organização ela tem um ambiente interno, aquilo que preconizava Taylor, Fayol, e também a teoria das relações humanas e comportamental ela tem uma forte ênfase, ficar redundante, né? Uma ênfase no ambiente interno e pouco falava sobre o ambiente externo da organização. Então, o ambiente interno da organização ele é composto pela estrutura organizacional, mas não na forma de departamentos fechados, como se cada departamento dentro da organização fosse um baú e não dialogasse com os outros. O importante é que os sistemas dentro da organização, pode ser aqui o que a gente chama tradicionalmente de departamento de produção, de marketing, de finanças, eles interagem com os outros. Lembram da máxima da teoria do sistema. O sistema é maior do que a soma das partes. A interação é importante. Então, uma boa empresa é aquela que consegue fazer uma gestão integrada dos seus diferentes sistemas que existem dentro dela. Características das organizações como sistemas abertos. Tem um comportamento probabilístico e não determinístico. Então, não dá para você determinar tudo porque existem diversas relações de feedback positivo e feedback negativos que não deixam você dizer com exatidão quais são os resultados das ações. As organizações como parte de uma sociedade maior e constituída de partes menores, então você tem essa ideia sistêmica da organização, a interdependência entre as partes, a homeostase ou estado firme, ou seja, a organização vai sobreviver ou não, dependendo aí dos limites que ela pode superar, mas dentro de um equilíbrio dinâmico, fronteiras e os limites da organização, a morfogênese e a resiliência é a capacidade da organização absorver os choques externos. Modelos de organizações sistêmicas. Você tem o modelo de Kartes e Kahn e o modelo sociotécnico de Tavistock. Então, o modelo de Kartes e Kahn é aquele modelo tradicional que você tem a organização recebendo do ambiente entradas e proporcionando ao ambiente saídas. Então, você tem as entradas, importação, a organização recebe insumos do ambiente, os insumos que a organização usa no seu dia a dia, a transformação e processamento é aquilo que ocorre internamente na organização, então ela transforma a energia, os insumos em produtos e serviços. As saídas são os produtos e serviços propriamente dito da organização, assim também como os resíduos. Os sistemas são cíclicos, ou seja, esse processo aqui ele é cíclico, sempre vai acontecer para a organização
crescer, lembra lá da questão do metabolismo das organizações vivas. Assim como os seres vivos precisam dessa dinâmica para se desenvolver, as organizações também precisam da dinâmica de inputs e outputs para se desenvolver. A entropia negativa, pela qual o sistema tende à exaustão. Então, eles conseguem crescer contrariando a segunda lei da termodinâmica. Claro que, se a gente pensar no longuíssimo prazo para a física, química, tudo tende ao caos, né? A teoria do caos. Mas a gente está falando aqui em termos de realidade da nossa vida cotidiana, ou no que se chama longo prazo da administração, hoje está cada vez mais reduzido. Né? Você está falando de 10 até 5 anos hoje, já está se considerando longo prazo. Isso mudou muito com o tempo. Antigamente, o longo prazo para uma empresa era 10, 20 anos. Hoje em dia, esse longo prazo tem encurtado, tá bom? Por uma questão da globalização e do mundo está cada vez mais dinâmico. Mas isso é outro assunto. Para a teoria dos sistemas também existe um modelo de Tavistock. Quase não está saindo, né? Modelo aqui. Então, subsistemas técnicos e sociais. A organização ela vai ter basicamente dois subsistemas. Um é um técnico, composto por suas instalações físicas, máquinas, equipamentos, tecnologia, a tarefa. Então você tem a eficiência potencial. E o subsistema social são as pessoas, as relações sociais, a habilidade, a capacidade, a necessidade de expressão, que é a eficiência real. Então, une um pouco do que é a abordagem clássica da administração e a teoria humanística e comportamental aqui, voltada mais no social.